Bom dia com Jesus. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Não somente até aí. Senhor, se tem uma pessoa que tem que ser suportada, tolerada, aqui sou eu. O Senhor sabe melhor do que eu. Pedindo perdão, todos nós estamos. Nós simplesmente reconhecemos que estas coisas são verdades. Nós as queremos. Eu acho que isso aí é o que faz a diferença entre nós e os denominacionais. É porque eles não querem, eles não aceitam, eles ficam revoltados, eles se iram. Mas nós, às vezes, nos chocamos, ressentimos na carne, mas sabemos que é para o nosso bem. Nós concordamos por dentro. Em nome de Jesus Cristo, com toda a palavra, ofenda a mim ou a quem quer que seja, como diz o profeta, em nome de Jesus Cristo. Amém. Assentai-vos. Olha, nós vamos começar aqui, eu não sei se a gente poderá ir até o fim. Se você quiser trazer aos domingos, estou falando assim, não como um trato, né? Como um trato fixo, mas seria a era da igreja de Éfeso. A era da igreja de Éfeso. E nós podemos pensar que estudar as 7 eras é um tempo desnecessário, um estudo desnecessário para a igreja a essas alturas dos acontecimentos, mas não é não. A revelação das 7 eras, ela é base da revelação dos 7 selos. E sem dúvida alguma, ela está dentro do quadro, ela forma o quadro. Perfeito. Esse quadro foi feito pelo profeta ali, exatamente quando o Papa Paulo VI estava passando para a Palestina. Houve um eclipse da lua com o sol, e o Espírito Santo fez aquele quadro na parede lá do tabernáculo. Coisa sobrenatural, mostrando realmente as 7 eras da igreja. Isso foi tão perfeito, um sinal na terra, confirmado no céu pelo eclipse, e o Papa passando para a Palestina, significando o cumprimento das eras, a escuridão tomando conta, completando. Não é? Todo esse pacto de Roma com os judeus está falando do fim. Isso é esperado pela igreja. Isso que aconteceu agora por último, esse pacto que eles fizeram, ainda não é o final, ele é um processo, é o primeiro passo. Sem esse passo, eles nunca chegariam àquela conclusão, até de finanças já estarem comprometidas. Isto significando realmente que nós não temos muito tempo para estar brigando por causa de bobagem. A verdade é essa. Significa exatamente isso. Então, nós vamos ver aqui que realmente essas igrejas possuíam características, cada uma delas, que seriam evidenciadas durante os seus períodos, né, para os quais elas apontavam, respectivamente falando, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes,
Filadélfia e Laodiceia. Bom, isso aí é sem controvérsia, sem discussão. Está tudo bem. Cada era, cada igreja daquela, você vê que não tem igreja judia ali. Não houve um recado para a igreja de Jerusalém. Ela estava lá, essas igrejas estavam na Ásia. Exatamente isso aí, ó. Então, por vez é isso aí: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Está bem compreendido, bem batido. Há irmãos que têm sido batizados por último, que às vezes ainda também não compreenderam, não ouviram isto, como isto é. Não conhece nem a razão, às vezes, daquele quadro ali. Mas é isso aí. Agora, vamos ver Éfeso. E o profeta diz assim: desde que este estudo deveria ser o mais importante que eu já compreendi, bem entendido, até este tempo, porque depois, então, o mais importante seriam os selos, a revelação dos 7 selos. Mas até o tempo que ele escreveria, isso aqui foi escrito, a maneira rústica dele, de 7º grau, né? Então, o que aconteceu? Então, 7 selos viria a ser realmente a mais sobressalente, não é? Porque, como nós temos aprendido, o que faz a diferença da mensagem que nós cremos é exatamente a revelação dos 7 selos e das 7 eras da igreja, do Apocalipse, por que não dizer, do Apocalipse, porque uma vez revelado o Apocalipse, estaria revelado o Gênesis. No Gênesis, nós falei isso no rádio essa semana, no Gênesis, o que aconteceu? Quem se lembra? Ninguém guardou? No Gênesis, nós tivemos a queda, tivemos a maldição, né? Tivemos todo o princípio de queda. No Apocalipse nós vimos o fim de tudo isso e a restauração completa do Éden, da terra, voltando para o domínio de Jesus Cristo. Então, o que faz a diferença, realmente, na mensagem do profeta, o ministério do profeta com demais outros ministérios, não é a cura divina. Muito embora não tenha havido nenhum homem na terra a quem Deus tenha usado, nem mesmo Smith Wigglesworth, que foi um superpoder na cura divina, foi usado como o irmão Branham. Se você quer saber, tenha paciência e conclua isso de uma forma bíblica. O irmão Branham foi usado mais do que Jesus Cristo. Isso quer dizer, usado pelo próprio Senhor Jesus Cristo, se cumprindo aquilo que o próprio Senhor Jesus Cristo disse em São João capítulo 14. Aquele que crê em mim fará as mesmas obras, se possível fará maiores. Então, veja, Jesus pegou os pães, pegou o potencial e multiplicou. Não é certo? Já ele, o Senhor Jesus, no irmão Branham, falou a palavra falada, criou sem ter potencial nenhum, sem ter semente, sem ter 5 ou 10 peças ou uma peça ali. Ele fez, isto quer dizer, foi Deus quem fez. O próprio Deus, foi o próprio Senhor Jesus Cristo, em cumprimento àquilo que ele disse em São João, capítulo 14. Mesmo
assim, o dom não evidencia um ministério. É simplesmente para atrair, para chamar a atenção. Se todo mundo usasse o dom nesse sentido, de chamar a atenção para a palavra, está bem, mas acontece que não é assim. É difícil um homem ter dons e andar dentro da palavra de uma maneira correta. É muito difícil. Isso não é impossível, mas é difícil para ele. É difícil Deus usar um homem e ele permanecer humilde. E ele terminar do jeito que ele começou. Humilde. Porque ele cresce. O dom leva o homem a crescer em fama. E ele fica idolatrado. Agora, até esse tempo, como eu ia dizendo, o irmão Branham escreveu com a instrução de 7º grau. Depois, a quem eu chamava de doutor Nivale, né? Escreveu, ele permitiu, o irmão Branham, ele corrigir a gramática e fazer. Por isso que você vê as 7 eras, ela é de uma forma diferente, né? Das mensagens assim, que ele começa falando no púlpito, coisa assim. Ela é escrita e houve correção, inclusive, da gramática, autorizada pelo próprio irmão Branham. Mas então, ficamos aqui. O mais importante que eu já empreendi até esse tempo. Agora, de fato, a igreja, quando fosse, ou onde quer que fosse, ao aceitar a mensagem, ela estaria antes desse tempo. Como nós aceitamos em 71, ora, ele já havia pregado selos em 63. Ele já havia partido em 65. Então, essas 7 eras não tinha se cumprido para nós. Não sei se você dá para entender, se eu estou dando conta de explicar. Nós teríamos que passar por aqui. Porque as pessoas que entendem bem as 7 eras, que são reveladas sobre as 7 eras, compreendem perfeitamente, elas são as pessoas que não serão confundidas nos 7 selos. E quando houve um luterano pregando, gente, essa gente prega a salvação de uma maneira maestra. Prega melhor do que eu, prega melhor do que muitos pregadores que você ouve aí dentro da mensagem. Prega com mais coerência o plano da salvação. Então, é por isso aí que você não confunde. Se você é revelado, você não confunde de forma alguma uma coisa com a outra. Então, ele buscou a Deus e encontrou isso que você vai ler, você vai compreender isso aqui. A chave que me deu o Senhor, pela qual pude determinar o mensageiro de cada era, é sumamente bíblica. Porque ele consultou as histórias, historiadores imparciais, etc. Não é? De fato, se poderia dizer que a chave principal da Bíblia é a revelação de que Deus nunca muda e que seus modos também são imutáveis como Ele o é. Até eu coloquei aqui, sendo que Deus não muda, sua igreja também não muda. Houve um sepultamento e uma ressurreição. Uma lavoura foi plantada, brotou novamente, e é isso que nós temos. Durante as 7 eras da igreja, desde Éfeso, então houve aqueles mensageiros, mas eles estavam no sepultamento da verdade, da semente. Estavam sepultando. Quando estava sendo plantada a semente, o grão do trigo, que se não cair, não for plantado, lá ele não morre, por isso não pode brotar. Se referindo a Cristo e se referindo
a verdade, ao seu Evangelho, porque Cristo é a palavra, é o Evangelho, e o Evangelho é Cristo, o Evangelho no sentido da palavra, né? Então, foi plantado durante as eras, e toda semente que se planta, então ela brota, ela brotou com Lutero. Por isso é que você vai ver o luterano falando nas três pessoas da Santíssima Trindade. Porque Lutero não podia ter realmente tudo, porque era um broto. Você não pode colher milho, a espiga de milho, no broto. A natureza é a Bíblia. Você planta lá uma roça de milho, e quando está tudo brotando, você vai colher milho. Ô, irmão, vamos comer pamonha. Ah, mas o broto está no milho, o milho está no broto. Depois está aquela lavoura bonita, verdinha, cheirosa. Você olha assim, está tudo verde. Sol e chuva, chuva e sol, porque o milho não gosta muito de só chuva, né? Ele é amarelo. Então, precisa tomar sol também. A igreja é desse jeito também. Ela precisa tomar um pouco de sol, né? Então, o que acontece? Sol e chuva, aquela lavoura linda, bonita. Você vai convidar a irmã Maria para comer pamonha? Só se for assim, irmã Maria. Daqui tanto tempo, só vai comer pamonha lá em casa, né? Porque agora a lavoura está bonita. É porque a irmã Maria chega lá, cadê o milho? Ah, não, é porque não tem ainda, né? Mesmo quando está o pendão, mesmo quando está a espiga verde, ainda não está na hora. Mas você vai ver que daí uns dias, aquilo que foi plantado lá, já está lá de novo. Então, é exatamente aquilo, a história da igreja. Lutero não podia ter tudo. Wesley não podia ter tudo. Os pentecostais não podiam ter tudo. Agora, nós não podemos deixar de ter tudo. Isso sim. Já é o contrário. Nós não podemos deixar de ter tudo. É por isso, minha irmã, meu irmão, que ao receber essa revelação, você não suporta ficar sem ser batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. Ah, mas e os que morreram na época de Lutero não foram salvos? Foram. A quem mais é dado, mais é exigido. A lavoura estava brotando. E Deus não requer deles. E outra coisa que vocês vão notar, é por isso que eu digo, o eleito não se escandaliza. Quem quiser mostrar o contrário, pode tentar mostrar, mas o eleito não tem como se escandalizar. Porque começa por aí. Abraão estava seco quando o filho se manifestou. A lavoura está seca quando a vida já está na espiga. E ninguém acha bonito, pelo contrário, sai coçando de lá. Quando entra numa lavoura de milho que está seco, dobrado já. Sai coçando. Daí é alergia, calombo, se não tiver costume. Não há beleza nenhuma nos olhos. Não há aparência nenhuma. Agora, você sabe que a vida está lá dentro. Ainda tem um processo ali de palha, sabuco. E mesmo o grão, ainda tem o germezinho lá dentro, que é aquele lá. O problema está naquele. Então isso é mais do que bonito. Isso não é intelectual, não é mental. Isso é aquilo que Paulo disse, que a natureza deixa todos os homens inexcusáveis. E o profeta diz, a minha primeira Bíblia foi a natureza.
Não tem como você alegar, o homem alegar ignorância mais. Não tem como. Jesus Cristo, nós vamos partir desse princípio aqui, de ser o mesmo, do padrão. Isto quer dizer, voltou à vida. Se eu não sou, mas pelo menos eu mostro o que é. Eu disse que o Evangelho de Paulo reprovava ele, tanto que ele exclamou: miserável que sou. A mensagem verdadeira reprova o próprio mensageiro. Irmão Branham disse: o maior inimigo que eu conheço chama-se William Marion Branham. Se essa mensagem não reprovar o mensageiro, ela é falsa, ela está dentro do nível dele. Ela é incompleta. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Desde que você conhece o Tabernáculo da Fé, você conhece esse versículo, escrito lá na Avenida Goiás, e aqui também, não é? Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Hebreus 13, verso 8. Agora, em Eclesiastes 3, verso 14 e 15, diz: eu sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente. Nada se lhe deve acrescentar, e nada se lhe deve tirar. E isto faz Deus para que haja temor diante dele. O que é, já foi, e o que há de ser, também já foi. E Deus pede conta do que passou. Eclesiastes 3, 14, 15. Isso quer dizer, faz questão do que passou. Ele computa o que passou. Aqui está, um Deus imutável com modos imutáveis. O que ele fez no princípio, terá que continuar fazendo até que seja feito o último tempo. Gente, não dá para confundir, não. Lutero não podia trazer tudo mesmo. Bastava ele dizer que a salvação era pela fé. E era um distúrbio, aquilo era a abertura de um selo. É um distúrbio. A pessoa crê que a salvação não era através do Papa, da Igreja Católica, Apostólica, Romana. A pessoa crê que a salvação só poderia vir através de Jesus Cristo, sem Maria, sem Pedro no meio do caminho, sem purgatório. Isso seria abalar as estruturas da igreja romana, insultá-la, seria o suficiente para chamar todos os demônios do inferno contra si. Preste bem atenção nisso. Vamos pensar assim calmamente. Não deixa vir sono, não. É só você interessar, o sono vai embora. Interessa. Entra no espírito da coisa. Na verdade, isso é certo. Aquela porçãozinha era o suficiente para causar um distúrbio tremendo. E a pessoa até morrer por causa dela. Mas hoje a Igreja Católica Apostólica Romana se sente insultada, abalada por causa da justificação pela fé? Não. Não tem que se tirar ninguém de lugar nenhum por causa simplesmente para crer que a salvação é pela fé. Pode ficar na Igreja Católica mesmo. Não precisa mais.
E ela está mandando ler a Bíblia. E agora já estão dizendo aí que Goiânia é do Senhor Jesus e que o Brasil é do Senhor Jesus. Que beleza, hein? O Brasil é do Senhor Jesus. É uma beleza, né? Eu disse assim, não é o Brasil que é do Senhor Jesus, não, a terra é do Senhor Jesus. Mas ela está no maligno. Ela não está em Jesus, ela está no carnaval. Ela não está em Jesus. Ela está na idolatria. Ela está no pecado, ela jaz no maligno. Agora ela vai ser, Jesus vai tomar posse dela, é no milênio. Aí vocês vão ver o que é uma terra do Senhor Jesus. Aí agora sim. Agora vocês vão ver a diferença quando Goiânia for do Senhor Jesus. Quando a terra for do Senhor Jesus, vocês vão ver a diferença. Ele já comprou ela, ele já pagou com seu sangue, ele já só falta redimi-la. Dizer, vem cá, ela é minha, então me dá. É como um terreno que você pagou, comprou, mas ainda não tomou posse, só isso. Mas espera aí, agora eu vou tomar posse, é meu, está aqui, ó, a escritura, paguei. É só o que está faltando. E tem uma coisa, o irmão Brando disse que não morreria de velho sem ver isto. De velho não. Ele hoje estaria com 81, 82 anos por aí, não é? Aqui está, um Deus imutável com modos imutáveis. O que ele fez no princípio terá que continuar fazendo até que seja feito no último tempo. Nunca mudará. Aplique isso às eras da igreja. O tipo de homem que Deus escolheu para a primeira era. E como foi que Deus se manifestou no ministério daquele homem, seria o exemplo para as demais eras. O que Deus fez na primeira era é o que quer fazer em todas as demais eras. Agora sabemos exatamente pela palavra que foi registrada pelo Espírito Santo, como foi dada a primeira ou a igreja original, e como se manifestou Deus nela. A palavra não pode mudar ou ser mudada porque a palavra é Deus. São João capítulo 1, verso 1. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Todas as vezes que eu leio isso aqui, eu lembro que eu falei no rádio, na Rádio Jornal, que verbo é uma palavra invariável. Semi-analfabeto, né? E o presidente do Conselho de Ministros gravou. Ele gravou a mensagem, ele só não gravou, ele só não prestou atenção no poder, na bênção que tinha na palavra ali, ele só pensou na gramática. Aí quando eles soltaram o manifesto contra mim, contra a minha pessoa, com meu nome, eles botaram lá assim, ele disse que verbo é uma palavra invariável. Para mostrar que eu sou ignorante, né? Mas eles esquecem que eu sou Jacó. Eu dou jacosada, né? Aí eu vou lá e pergunto, Jesus Cristo é o verbo? É. E eu pergunto, Jesus varia? Se a palavra de vocês, o verbo seus varia, Jesus não varia. Não, ele não está variando. Nem varia. Ele não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. No entanto, ele é o verbo. Esse é o certo. Não é o certo? Tem que ser assim, não é? Se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa que estão escritas neste livro. Que sentença terrível. Mas não é fazer uma Bíblia, aumentar a Bíblia ali.
Mas a gente está aumentando coisa para defender a gente, né? Ou diminuindo coisa para esconder a gente. O que a igreja foi no dia de Pentecostes, essa é a norma. Agora aqui começa o estudo. Essa é a norma. Agora, preste bem atenção. Esse é o padrão. Não há nenhum outro padrão. Nenhum outro padrão. Modelo. Norma. Padrão. Modelo, norma, padrão. Veja, o que a igreja foi no dia de Pentecostes, essa é a norma. Esse é o padrão, não há outro padrão. Não importa o que digam os estudantes, Deus não tem mudado aquele modelo. Ele não podia exigir isso de Lutero, vamos prestar bem atenção, porque lá era o broto. Ela foi perdendo, descendo, até escureceu tudo na era de Columba. Espera aí. E brotou, a semente que foi plantada brotou com Lutero. Até na era de Filadélfia, e que concluiu com os 11, Deus não pode exigir tudo. Mas agora não. Agora ela tem que ser como foi no dia de Pentecostes. Essa é a norma, esse é o padrão, não há nenhum outro padrão. Agora, ela tem que ser como nos dias de Pentecostes, de que forma? E de que maneira? Em seu fundamento, em suas bases fundamentais. Aí nós teríamos que recorrer aqui a Efésios, capítulo 2, aos Efésios, né? Capítulo 2, verso 20. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Então, Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Começando, então, exatamente como o profeta começou, como Pedro começou. Aí, vocês que são evangelistas, podem ver isso aí por um prisma, parece que é até mais fácil, né? Aí então, veja o fundamento. E ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões e irmãos? Atos 2:37. E disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, lá no Brasil, a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. Então o fundamento começou por aí. O fundamento começou por ver o pai no filho. Ver o pai no filho. São João 14. Disse-lhe Filipe, verso 8: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Disse-lhe Jesus: estou há tanto tempo convosco que não me tendes conhecido, Filipe. Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Crede-me que eu estou no Pai e o Pai em mim. Crede-me ao menos por causa das mesmas obras, então. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço e as fará maiores do que estas. Não é se possível, não. E as fará maiores do que estas, porque eu vou para meu Pai.
E tudo quanto pedires em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedires alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Eu rogarei ao Pai. Então eles pegam a trindade aqui. Agora aqui é o pronome. E aí então nós vamos conjugar o verbo também. Não pode haver uma análise gramatical completa somente com conjugação de pronomes. Se não se conjugar os verbos, a coisa vai ficar quadrada. Não vai dar certo. Então vamos para os pronomes. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Aí ele passa a dizer quem é esse Consolador. O Espírito de verdade é o Consolador, que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece. Olha, preste bem atenção aqui. Quando eles me levaram lá na Polícia Federal para responder sobre isso, eu mostrei isso aqui para o doutor lá, porque eles deram essa citação aqui para eles. Mas vós o conheceis, porque habita convosco, e estará em vós. Doutor, quer dizer que eles conheciam o Espírito? Um Espírito não tem carne, não tem osso, disse Jesus. E quem que habitava com eles? Era Jesus, né? Era Jesus. Então quer dizer que Jesus era o Espírito, que o mundo não via, não conhecia? Só pode ser, né? E estará em vós, que estava com eles e estaria neles, porque é Deus Pai sobre nós, Filho conosco, Emanuel em nós. Isso é certo? Não vos deixarei órfãos. Doutor, quem que deixa órfão? É irmão? Quando o irmão morre, o outro irmão ficou órfão. É pai que deixa órfão. Então Jesus era pai. Não vos deixarei órfãos. Ele é pai da eternidade, doutor. Vamos lá em Isaías. Voltarei para vós. Voltarei para vós. Então quem voltou? Foi uma terceira pessoa? Foi um terceiro ofício. Uma terceira manifestação. Isso aí é completamente diferente. Você quer falar a trindade de Deus? Pode falar, não tem importância. Tudo bem. Trindade, já que ama tanto esse nome, que não existe na Bíblia. Não existe na Bíblia esse nome. Brana não tem na Bíblia, e Trindade tem? Vê se tem palavra, o nome João Batista no Velho Testamento. Mas tinha Elias, aponta, que seria João. Não é certo? Doutor, e os verbos? O que tem um verbo? Vamos ver o verbo. O senhor conjugou só os pronomes? Que negócio é esse? Estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe. Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai? Faz o seguinte, você prega isso aí, mas quando você pregar essas coisas no rádio, você tem que citar o capítulo, o versículo e o livro da Bíblia, como o advogado faz com a lei. Mas é exatamente o que eu faço, doutor, pode deixar. Tá bom. Tá bom. E eles não sabem o que eles estavam fazendo, eles estavam me mandando para os Estados Unidos com aquela denúncia que eles fizeram de mim. Porque quando eu cheguei na DOPS lá, que eu tinha ganhado a passagem, mandaram a passagem de lá para mim. Quando eu soube notícia aqui que a passagem estava no Brasil, eu tinha que estar em São Paulo no outro dia, às 10 horas da manhã, lá em Viracopos. Como é que pode um negócio desse? Cheguei na DOPS lá e falei, não, só esses documentos aqui com 3 dias só. Então não vou nos Estados Unidos, não vou conhecer a América do Norte. Pode deixar. E voltando no corredorzão, lá vem esse doutor João lá, gordo. Vai ser o irmão João da Telegoéria. Os braços abertos. Pastor, o que você está fazendo aqui? Falei, está aqui, doutor. Mandaram uma passagem para mim para os Estados Unidos, esses documentos aqui só com 3 dias. Ele entrou para uma sala lá, dando meia hora, ele me entregou tudo na mão.
Se os denominacionais que me levaram lá soubessem o bem que eles me fizeram, viu? Mas é assim, não há nenhum outro padrão. Esse padrão é fundamental. Agora, um fundamento, veja, você está bem. E como é? O nosso método de vida, como é que vai ser? É vocês venderem todas as fazendas e viram por os meus pés o dinheiro, né? O padrão da igreja primitiva. Pelo menos, um padrão nós vamos ter. E nos esforçaremos. É para que não haja nenhum necessitado no nosso meio. Esse aí nós não vamos dispensar. A forma e a maneira que nós vamos manter isso não interessa. Mas esse padrão nós temos que manter. É por isso que eu digo, a viúva, a mulher de testemunho, até mesmo o irmão que não é desordenado e que cai numa dificuldade e não procura a igreja, ele peca. Ele peca. Que não procura a ajuda dos diáconos. Ele peca. Por quê? A senhora é uma mulher de testemunho, conforme a Bíblia ensina, e tem coragem de passar fome, sabendo que na sua igreja tem uma despensa. Com arroz, feijão, óleo, sal, açúcar, ovos, fubá. A senhora teria coragem de passar fome? A senhora estaria agradando a Deus? Bom, isso aí seria apenas uma parte, uma pequena partezinha do natural, do material. Nós nunca, mas nunca mesmo daríamos conta de preencher isso da forma que é exatamente. Pelo menos nós temos nos esforçado e cremos que é dessa forma. Eu sei que no sentido espiritual, muitas coisas mesmo da igreja primitiva se aplicam mais espiritualmente, e que não há nenhum necessitado espiritualmente falando, mas Tiago não deixou a coisa misturada, não. Ele foi muito claro nisso aí. Embora os mestres digam a você que a era apostólica tem cessado, não creia nisso. É que eu digo, às vezes, a colegas meus que ouvem essas palestras sistematicamente, pedem as fitas. E eu digo para eles, muitas vezes Deus permite que caia um certo problema nas suas mãos, ou certos problemas nas nossas mãos, para nós mostrarmos se temos ou não apostolado. Aí nós agimos como crianças. Agimos como quem não sabe nem o que significa apostolado, sacerdócio. E jogamos vidas de outros na bancarrota, na miséria, na desgraça, no vitupério, simplesmente caiu em nossas mãos. Estragamos ministérios e coisas assim. Casos sem retorno, sem conserto mais. Isso seria realmente apostolado, meus irmãos? Embora os mestres digam a você que a era apostólica tem cessado, não creia nisso. A era apostólica não cessou. Tal declaração está errada por duas razões. Primeiro, ela está errada em supor que já não há apóstolos. E há apóstolos, sim. Ainda existe sacerdócio na terra. Porque os primeiros 12 têm morrido. Um apóstolo quer dizer um enviado. Um enviado de Deus.
E hoje há muitos enviados. E nós queremos mais chamá-los de missionários. Portanto, enquanto houver homens chamados e enviados a algum lugar, eles fazem referência a uma era da manifestação do poder do Espírito Santo como sendo ultrapassada desde que a Bíblia tem sido completada. Se bem que, na verdade, também, você tem que entender que os apóstolos decidem, como Atos 15, fazem fundamento sobre o qual a igreja deve estar edificada. Isso não é certo dizer que não há mais apóstolos. Não há nenhuma só escritura que sugira isso, mas decisivamente declararam ou declaram o contrário. Aqui está a evidência que prova que essas duas declarações são falsas. E disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados. Recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos, e a todos os que estão longe, e a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. Amém. Atos 2, 38 e 39. A promessa do poder com o qual os apóstolos foram dotados no dia de Pentecostes é para vocês, judeus, entre parênteses, e para seus filhos, judeus, entre parênteses, e para todos os que estão longe, gentios, e para tantos quantos Deus nosso Senhor chamar, judeu e gentil. Então, judeu e gentil, até que ele deixe de chamar a mensagem, e o poder de Pentecostes não cessarão, enquanto ele estiver chamando. Portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos também depois confirmada pelos que a ouviram, testificando também Deus com eles por sinais e milagres e várias maravilhas e dons do Espírito Santo distribuídas por sua vontade. Então veja, Hebreus 2, 1, 4, não é? Aquela igreja primitiva não foi organizada por homens, foi guiada pelo Espírito Santo. Ela nasceu naturalmente pelo Espírito Santo. Não foi muito grande, foi odiada e desprezada, foi oprimida, foi perseguida até a morte. Porém, foi fiel a Deus, permaneceu como modelo original da palavra. Por isso que eu digo, essa igreja, tratando-se de igreja local, ela nasceu naturalmente pelo Espírito. Ela nasceu no meio da rua, para começar. E logo Deus cruzou o nosso caminho, e nós voltamos para o batismo correto, fomos batizados em nome do Senhor Jesus Cristo, expulsamos com veemência, com ousadia, a doutrina das três pessoas distintas. Bem entendido, das três pessoas distintas. A doutrina dos três deuses. Porque se são três pessoas, tem que ter três nomes, três personalidades, três deuses. Expulsamos. Tiramos essa marca da nossa testa que levará o mundo denominacional a adorar a besta. Está na testa a marca. E começa por aí, essa marca. O que falta agora? É por isso que eu digo, se eu tenho que sair, eu vou sair. De qualquer forma, Deus vai me tirar. Porque vocês estão todos acima de mim. O rapto, o arrebatamento está todo acima de mim.
de qualquer homem, não é de mim não, de qualquer homem. Por isso, continue assim, confiantes, calmos, orando, vigiando, glorificando a Deus, porque o que tiver de acontecer, qualquer empecilho que houver, vai ser tirado por Deus. Por Deus, bem entendido, por Deus. Não tente ninguém fazer isso, não. Por Deus. Deus vai tirar. Aquela igreja primitiva não foi organizada por homens. Foi guiada pelo Espírito Santo. Não foi muito grande. Foi odiada e desprezada. Foi oprimida, foi perseguida até a morte. Essa igreja de Goiânia é grande. Grande o quê? Está aqui a porcentagem de quanto da população de Goiânia? Considerando 3.000 almas que se converteram lá em Jerusalém só com 15 minutos, a igreja de Jerusalém era muito maior que a de Goiânia. Vai ver a população de Jerusalém. Relativamente é grande. Ela é odiada, ela é desprezada, ela é oprimida, ela é perseguida. Porém, ela é fiel a Deus. Ela é fiel. Vocês são fiéis a Deus. Vocês não estão sendo enganados, não. Bem-aventurado o povo, a nação que pode ser enganada. Oxalá o Brasil pudesse ser enganado ainda e caísse na mão do Getúlio Vargas novamente. Oxalá pudesse. Foi fiel a Deus, é fiel a Deus. E vocês, essa igreja, preste bem atenção, vão ter como modelo a original igreja. A igreja original da palavra. Vocês não têm que tomar ninguém por modelo, para vestir, para se portar, para falar, para agir, para fazer isso, para fazer aquilo. Não copie nada de ninguém que possa comprometer a fé, que possa comprometer a sua posição em Cristo. Copiar uma receita de bolo, uma receita de arroz de um risoto, uma coisa, tudo bem. Copiar boas coisas, tudo bem, bem entendido. Você entende que você não deve ser levado. Então essa é a posição da igreja hoje. Essa igreja está nessa posição agora. Vocês, com exceção de mim, vocês estão todos preparados para o rapto. Vocês não têm nada que acertar mais, porque tudo que é falado aqui vocês creem. E como eu disse outro dia, se eu disser vamos lá para a mata do Amazonas, todo mundo vai embora. Não é verdade? Todo mundo vai embora. Então se disser faça isso, não faça aquilo, faça isso, não faça aquilo, vocês todos obedecem. E isso vos porá no rapto, no arrebatamento. Então aí está a mensagem na sua mão, a Bíblia na sua mão, a mensagem na sua mão. Aí estão as 7 eras à disposição de quem não tem, os 7 selos, a mensagem, o sinal, independentemente de mim. Esqueça, como diz o profeta na mensagem Senhores desse tempo, esqueça de mim, não olhe para mim, pega a mensagem, o sinal, põe aquilo. Feliz a família que pode sentar na mesa e dizer, vamos botar isso aqui em execução. Não importa os outros. Aí vocês vão tirar até aqueles hinos que chamam de hinos, mas que nunca foi hino, de dentro de suas casas. Aquelas fitas, aqueles discos, até isso vai entrar na limpeza.
de hinos que nunca foram hinos. Eles não são hinos. Que lá não é hino, não tem nada de hino ali. Até isso Deus fará. Então vocês não têm porquê deixarem de ir no rápido. Se assentam em casa, pega a mensagem do sinal, pronto. Olha, vamos botar isso aqui em dias? Vamos. A mulher dá a mão para o marido e os filhos, fala, nós estamos de acordo em nome de Jesus. Aí ele disse, eu estarei no meio deles. Nós estamos de acordo com isso em nome do Senhor Jesus. Ele disse, e eu estarei no meio deles. Amém? Pode ser 2 ou 3, de mãos dadas. Nós estamos de acordo com essa mensagem, o sinal. Aí ele responde, e eu estarei aqui no meio de vocês. Amém? Glória a Deus.